a mais um Quinto Império. Este podcast que passa em mais de 52 países e que tem levado luz e inspiração a muita gente. É para isso que estamos cá. E hoje temos aqui um convidado muito especial, acabado de chegar do Brasil, Dale Brandt. Dale, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui. Vamos falar muito sobre este teu livro, Metafísica, a Ciência do Invisível. Vamos saber o que é isto da ciência do invisível, porque de uma forma geral, quando nós não vemos, não acreditamos, não é? De fato. Enfim, deixem-me falar-vos um pouco sobre o Dale, para quem não o conhece. Ele é um fenómeno nas redes sociais, é um homem de Harvard, é um homem, enfim, um best-seller na Amazon. O Dale é um palestrante e um autor brasileiro ligado ao desenvolvimento pessoal e à espiritualidade. Ele apresenta-se como psicanalista, terapeuta sistémico, radiestesista e pesquisador em neurociências e antropologia. Este livro que estão aqui a ver, o Metafísica, a Ciência do Invisível, que vai ser lançado hoje aqui, oferece cursos também, ele oferece mentorias sobre emoções, sobre metafísica e radiestesia sistémica. Ele é também neurolinguista, antropólogo, é treinador e mentor com muitos anos de experiência. Enfim, e já ajudou muita gente a melhorar o seu desempenho, muitas empresas a nível mundial, nos Estados Unidos, na Europa, em África, na América Latina, a melhorar o seu desempenho, que é algo muito importante, não é? Enfim, Dale, vamos começar e vamos terminar com o livro. Vamos começar e vamos terminar com o livro. Nós sabemos que muitas das vezes os editores também influem na forma como o livro se vai chamar. Este livro, Metafísica, aquilo que está para além da parte física e que se calhar nós não conseguimos ver, por isso é que é a ciência do invisível. Porquê é que é ciência e porquê é que é invisível? Perfeito, excelente pergunta. Primeiro, agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui e poder compartilhar um pouco da mensagem e, como você diz, Fiat Luz, né? Fiat Lux, é justamente isso, né? Faça a luz, é trazer o conhecimento, trazer a luz para as pessoas de uma forma que seja fácil das pessoas entenderem. Eu tenho trabalhado como professor, como treinador, como psicanalista, como terapeuta, e eu digo para você que de uns tempos para cá a necessidade das pessoas se conectarem consigo mesmas e alinharem as suas vidas se tornam cada vez maiores. Nós temos passado nos últimos tempos crises de ansiedade, né? Na América Latina, no Brasil, por exemplo, nós temos casos que ultrapassam 60 milhões de pessoas com a parte emocional afetada. Né? Isso interfere no que no que eu trabalho especificamente. A linha da metafísica não só voltada para o autoconhecimento, né? Não só usar esse conhecimento para a evolução, vamos dizer assim, da consciência ou espiritualidade, mas principalmente de uma forma holística, nós podemos usar esse conhecimento para a saúde e a integração da saúde, que a gente chama de coerência, uma coerência sistêmica, né? Então existe uma grande incoerência que tem acontecido no geral, na família, na liderança e no conduzir das pessoas nas suas vidas, nos dia a dia, né? Dale, o que está a dizer é que as pessoas estão cada vez mais desconectadas, não é? Perfeito. Porque parece um paradoxo. Porque as pessoas cada vez, nas redes sociais, estão mais ligadas, mas ao mesmo tempo estão mais sós, é isso? Estão cada vez mais vazias. Porque no momento que você passa a se conectar com algo que não é, vamos dizer assim, pessoal, né? Algo que seja realmente, a própria palavra, real, né? Está na presença, você conecta com ilusões. E a internet são ilusões. No momento que a gente passa a ver como comum, como normal, tudo que se vê, as pessoas viciadas com redes sociais, etc., você se desconecta do seu eu. Quanto mais distrações nós temos, mais nós desconectamos com a nossa essência. Nós somos a sociedade mais distraída da história da humanidade por causa da tecnologia. Então, o que nos faz necessário
reconectar com o interior, com a fonte de todas as coisas, né? O que eu trago no livro é justamente essa mensagem da conexão com a ciência. E para mim, você não pode separar a ciência da fonte da criação, né? Você pode colocar o nome que tu quiser, pode chamar de Deus, mas a fonte de todas as coisas, ela é a ciência pura. A ciência é outra forma de chegarmos a Deus. Exato. Porque a religião vem do termo grego religare, que é voltar a ligar. De fato. E nós estávamos exatamente a falar sobre isso. Ou seja, as pessoas desligaram-se da sua fonte, não é? E o que o Dale, uma das coisas que o Dale ajuda muito é as pessoas a voltarem a reconectar-se, a voltarem a religar-se, não é? Perfeito. Não através de religiões, mas sim através da ciência. Perfeito. E como é que isso é feito? Então, hoje, o ser humano ele anda numa independência, né? Então, ele acha que ele pode caminhar sem essa, vamos dizer assim, esse caminho independente do conhecimento, da conexão com o eu superior, da conexão com Deus, é muito sozinho, é muito vazio. E ele só vai perceber isso de acordo com que ele vai caminhando, passando por situações que forçam a ele parar. Porque hoje as pessoas não têm parado. Hoje as pessoas, cada vez mais, elas estão numa velocidade do piloto automático. E o fato de você estar num nível de distração tão grande, ele te afasta do estado de presença. O estado de presença é quando você consegue perceber quem é você, a sua identidade. Sem identidade, sem saber quem é você não sabe para onde você está indo. Então, sem identidade, não há propósito, não há razão de existir. Isso é uma palavra japonesa chamada Ikigai, que é a razão de ser. E que se você propósito, se você não sabe quem é você, identidade, que você está desconectado com o seu Ikigai, com a sua razão de ser. E isso são respostas ou são perguntas extremamente importantes, né? O que eu estou fazendo aqui nesse momento? Quem sou eu e qual é a minha missão neste planeta, nesse tempo pequeno de 80, 100 anos que eu tenho para viver aqui nessa existência terrena? E é muito interessante isso que eu vou dizer, porque em Portugal diz muito que quem não sabe para onde vai, é bem possível que nunca lá chegue, não é? Perfeitamente. Ou como diz a famosa história, quem não sabe para onde vai, todos os caminhos são bons, não é? Então o que o Dale faz é ajuda as pessoas a conhecerem-se a si próprias, é isso? De fato. Ou seja, eu abro janelas para que as pessoas possam se conectar consigo mesmas e entender que elas podem fazer diferença sendo quem elas realmente são. Ou seja, não conectadas com referências externas ou com modelos que não são eles mesmos. Que as pessoas hoje idolatram pessoas, elas querem imitar ou, né? Você pode modelar alguém excelente, não tem problema nenhum você modelar uma pessoa de sucesso, mas quando você está desconectado de quem é você, você também não percebe que você tem dons, talentos e habilidades únicos e com isso você pode fazer diferença. Lá na sua cidade, no seu bairro, sabe? Ali no seu, no seu estado, onde você está, com o teu vizinho, tu pode conseguir fazer diferença. É só você exercer aquilo que você foi chamado para ser. Odeio, né? Eu não resisto a contar-lhe algo, porque bate exatamente no que está a dizer. Talvez o último grande pensador português, que era português e também tinha nacionalidade brasileira, que era o Agostinho da Silva, que aliás ajudou a fundar 5 universidades no Brasil. Ele costumava dizer muito aquilo que o Dale acabou de dizer, que ele, imagine, chegava ao pé de alguém e dizia: olá, estás bom? Quem é que tu és? E ele dizia: eu sou engenheiro. Ele diz: não, eu não estou a perguntar o que é que tu fazes. Perfeito. Eu estou a perguntar quem é que tu és. Porque o dia em que tu te reformares e já não fores engenheiro, então tu não és ninguém. E é isso que o Dale penso que estava a dizer, ou seja, nós percebemos quem é que nós somos. Deixa-me dar aqui mais uma nota que nós vamos falar sobre isso. Aliás, estávamos a falar em off exatamente do nome deste podcast, que é o Quinto Império, e que há 2 faces do Quinto Império em Portugal. Uma é o sebastianismo do Dom Sebastião, uma face mais erudita, e há outra face da mesma moeda, que é o Império do Espírito Santo, que nós estávamos a falar, e que já existe desde o século XII em Portugal, e que, ao ser perseguido, fugiu para outros locais, como nos Açores e como no Brasil, onde é fortíssimo no Brasil. E no Império do Espírito Santo, uma das coisas que se diz também, ou o Quinto Império, que é um império espiritual, é parte do que nós estávamos a falar. Ou seja,
no Quinto Império, nós somos quem nós somos. Uma das coisas que o Agostinho da Silva dizia e que provocava perplexidade às pessoas, porque não, ele estava a falar noutro tempo e noutro espaço e as pessoas não compreendem o que eles estavam a dizer, é que no futuro não vai haver dinheiro. As pessoas não se apercebem que antigamente também não havia dinheiro. O dinheiro foi uma invenção que nós inventámos, passa a redundância, para facilitar o sistema de trocas, mas ele dizia que no futuro as pessoas não vão ser desempregadas, porque desempregado é alguém que tem um emprego e perde o emprego, mas não vão trabalhar. Ou seja, vão fazer aquilo que eles nasceram para fazer, ser criadores, ou seja, ser quem eles são. E agora deixa-me fazer-lhe uma pergunta, porque começámos a nossa conversa com o Dale a dizer que há muita gente que recorre a si porque já não sabe quem é que é, está desconectada. De fato. A Organização Mundial de Saúde diz que cerca de 80% das doenças que existem são psicossomáticas. Ou seja, elas verdadeiramente não existem. São criadas pelas pessoas. Perfeito. Como é que isto passa para uma dimensão ainda maior que são as empresas? Perfeito. Excelente pergunta. Eu tenho um capítulo nesse livro que ele fala justamente sobre as doenças psicossomáticas e fala como a mente ela vai interferir na sua harmonia física, né? E esse é um processo muito particular, é muito individual de cada pessoa, né? Em que momento que ele está vivendo na sua vida, o que processo que ele está vivendo, qual a influência emocional do ambiente. Então eu falo muito essa questão do ambiente interferindo na sua produtividade, interferindo na sua organização, na sua ativação pessoal. Ou seja, um ambiente, uma harmonia de um ambiente, ela faz toda a diferença numa equipe inteira. Por exemplo, dentro de uma empresa. Quando a gente vai falar de ambientes, a gente fala, tanto o seu carro é um ambiente, o seu quarto, sua mesa, tudo isso interfere quando a gente fala de metafísica. Porque a gente está falando de frequência e vibração. Falar da vibração, claro. Porque nós somos seres eletromagnéticos. Que nós não vemos, não é? A tal ciência do invisível, que nós não vemos. Não vemos. Não vemos o vento, mas sabemos que existe, certo? Sabemos do vento, sentimos o vento. Odell, se nós pegarmos nisto, que é das coisas mais conhecidas que existem, nós sabemos que funciona porque passam aqui umas ondas. Nós não cheiramos as ondas, nós não tocamos as ondas, nós não vemos as ondas, nós não ouvimos as ondas, e o que é facto é talvez das coisas mais reais que nós temos na nossa vida. E o mundo não funcionaria sem elas. Exato. Certo? Ou seja, alguém me explique como que você consegue ligar com uma pessoa no outro lado do Atlântico e ouvir a voz dele nitidamente, né? E são ondas. Então, nós somos seres eletromagnéticos. O seu coração ele vibra em ondas magnéticas que vão de 9 a 12 metros de distância. O seu cérebro ele funciona com frequência elétrica que vai até 40 Hz. Então, nós somos um composto de frequência, nós somos uma estrutura molecular que vibra em alta velocidade. Então, os seus sentimentos eles interferem diretamente nos seus resultados. Então, as suas emoções, as suas próprias células, elas sentem essas emoções e elas interferem na sua produtividade. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei muitos anos em multinacional na área comercial. Eu poderia treinar aquela equipe na área técnica o máximo possível com excelência técnica, mas chegou um momento que se eu não trabalhar a motivação, se eu não trabalhar o emocional dessa equipe, a liderança dessa equipe e a vibração dela, ela vai estagnar, porque não é só técnica. Isso envolve o quê? Emoções. Então o mundo é feito disso. Você vai ver que uma pessoa que ela é apaixonada pelo que ela faz, ela conquista outras pessoas. Né? Você consegue sentir que aquela pessoa está vibrando naquilo que ela faz, porque ela ama fazer o que ela faz. Né? E isso faz muita diferença. Não é você fazer com técnica. Né? Eu ensino técnicas de negociação de Harvard. São técnicas específicas. Por mais que eu ensine as técnicas, se não existe essa relação que envolve o emocional, não funciona. Entende? Então não pode ser uma coisa mecânica. Então, como é que, se o invisível produz efeitos reais, qual seria, nessa ótica, a experiência mais simples para demonstrar isso? Vamos lá. Eu posso te falar, por exemplo, de relações interpessoais. Eu posso falar para você de convivência com pessoas. Eu posso te falar de você dar um bom dia. Por exemplo, você está na tua casa, né? Como que você trata? Geralmente, você não pode considerar você tratar bem estranhos, porque os estranhos não estão envolvidos com a sua vida pessoal. Então, como é que você mede aquilo? Tu vai medir como que você trata as pessoas com quem você convive intimamente.
Então, é uma questão simples. O fato de você chegar em casa, como que você trata quem vive com você, vai interferir no teu bem-estar. Isso um exemplo simples, né? É a forma como você tem uma relação com a tua esposa, com o teu cônjuge, com o teu filho, com o teu pai. Então, a forma como você se relaciona tem a ver com a sua identidade. E como você se aceita interfere no ambiente, interfere nas relações interpessoais. Pessoas que vivem em papéis que não conseguem se estabelecer, por exemplo, eu tenho um problema na minha autoestima que interfere na minha vida profissional. E a minha falta de conexão comigo mesmo vai interferir na minha identidade profissional, no que eu vou fazer, no que eu vou prosseguir, em que carreira eu vou seguir, ou como. Eu estou confuso, né? Então isso tem a ver com a questão de identidade pessoal, tá? Então, vamos dar um exemplo, tu pediu um exemplo simples. Um pai acordou de manhã e ele foi tomar café e ele sempre vestia as camisas dele, brancas, para trabalhar, ok? A mãe colocou uma xícara de café na bancada e a filha bateu sem querer e empurrou o café na camisa do pai. E o pai reage de uma forma extremamente negativa e reativa. Ele briga com a filha, briga com a esposa, a filha perde o ônibus da escola, a mãe sai para trabalhar e ele fala, agora tu vai ter que levar ela na escola, porque ela perdeu o ônibus escolar, o autocarro. E aí ele leva a filha para a escola e esquece o notebook em casa. Ele tinha uma reunião marcada, ele perde um cliente. Ele é cortado no trânsito e começa a correr para ganhar tempo e é multado. E a fila onde nós estamos é sempre aquela mais lenta. E o dia dele exato. O dia dele é terrível. E a pergunta é, o que causou isso? Né? Aí eu sempre brinco com os meus alunos, não, a culpa é da mulher. Muitas vezes, não, a esposa é a culpada, a filha é a culpada. Não, é a reação dele. Então, uma reação em cadeia. Mas se você volta a fita, na hora que a xícara de café é derramada na camisa, se ele chega e fala assim, filhinha, não tem problema, da próxima vez tu presta mais atenção, papai vai pegar outra camisa e o teu ônibus da escola já chegou. Ele dá um beijo na esposa, dá um beijo na filha e o dia dele é maravilhoso. Basicamente o que acontece quando isso acontece é que nós deixamos de vibrar na mesma vibração que estávamos antes. E isso ao acontecer, funciona a ressonância toda. Há pouco o Dale disse uma coisa muito interessante. Nós vibramos em alta velocidade. Somos seres que vibramos em alta velocidade. E é muito interessante porque nós dizemos várias vezes que a palavra acelerada é som, o som acelerado é vibração, a vibração acelerada é luz, luz acelerada é amor e o amor acelerado é Deus. Sim. Se os pensamentos... estou a fazer uma pergunta de caráter pessoal, tendo em conta a sua formação e a experiência que tem. Se os nossos pensamentos fossem visíveis, isto é a ciência do invisível, acha que a humanidade ficaria mais cruel ou mais tolerante? Interessante, né? Os pensamentos eles são formados por uma programação mental. Né? Então nós temos em média de 60 a 70 mil pensamentos todos os dias e 85% deles se repetem. E são mais positivos ou mais negativos? Isso depende da programação mental de cada pessoa. Essa programação é chamada de paradigma, ou um conjunto de paradigmas. Paradigmas são um conjunto de ideias que são trazidas para você e não necessariamente são vindas de você mesmo. Dos seus pais, dos seus professores, dos seus ambientes que você frequentou a vida inteira. Então você já tem paradigmas formados. Por exemplo, a tua cultura, a tua forma de falar, a tua forma de comportar, ela tem a ver com o seu ambiente, com a sua cultura. Esse é um paradigma. E a formação dos seus pensamentos, ela tem a ver justamente com esse conjunto de paradigmas. Por isso é tão importante nós termos atenção ao que nós pensamos. De fato, porque os seus pensamentos são as fontes, é a fonte. Na verdade, as fontes que você se alimenta, elas constroem o seu pensamento. Então, o que são fontes? Que fontes que são essas? Tudo que você vê, tudo que você ouve e tudo que você sente.
Então essas 3 coisas elas são fundamentais para a formação do seu pensamento diário. Então como é que eu faço para mudar minha programação mental? Porque minha avó falou para mim que eu não posso, não sei se você já ouviu isso, se é só no Brasil, mas não pode comer manga com leite, que você vai morrer, que você vai desmaiar. Tem uma cultura assim, né? E que você não poderia comer uma manga e tomar leite, que tu ia passar mal e ia desmaiar. E descobriram que o seguinte, quem inventou isso foram senhores de engenho, porque tinha muita manga no campo e os escravos tomavam leite. E eles inventaram, não tome junto, que nós queremos que você tome o nosso leite, tá certo? E foi inventado, isso virou uma cultura, isso se tornou um paradigma, e tem pessoas até hoje que acreditam nisso e não tomam. É como o espelho partido, não é? Porque na altura as criadas, digamos, se utilizassem o espelho era caríssimo e diziam, não, o espelho partido dá azar. Enfim. Exato. Ou seja, se eu tenho um pensamento negativo, ok, que foi inserido na minha mente e ela se tornou verdade, então... E como é que isso pode ser feito nas empresas? Porque isso também tem um aspecto negativo, porque isto é como o dinheiro não é bom nem é mau, depende do uso que nós damos dela. De fato. Isto também pode ser usado dependendo da pessoa, não é? Sim. Se eu quiser incutir alguma coisa sem ser demasiadamente óbvio, eu posso ou passar um filme ou escutar uma banda sonora. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. O nosso sonoplasta hoje, que conforme já disse é um grande compositor e músico, construiu uma banda sonora toda em 432 Hz. Não os 400 Hz, 432. 432, que é justamente a frequência da gratidão. Exatamente. Ou seja, como é que numa empresa nós conseguimos, através dessa situação, passar estímulos positivos? Perfeito. Em primeiro lugar, a cultura da empresa. Né? Nós não podemos, muitas vezes, ferir a cultura da empresa se não for os próprios donos ou empresários, que acionistas, eles seguem uma cultura que vem do dono. Tá certo? É um reflexo do dono. Então, se a cultura do dono ela tem coisas negativas, isso tem que ser tratado com ele. Agora, se é uma cultura que tem vários pontos positivos, nós temos que enfatizar esses pontos positivos e trazer para a equipe. Ou seja, fazer com que essa equipe possa entender aquilo dentro das próprias funções. Porque cada pessoa tem uma responsabilidade. Como é que eu posso usar isso dentro da área comercial, da área administrativa, da RH, de financeira? Como é que eu posso trazer harmonia para isso? Então, existe filosofia de trabalho. Tem vários cases e vamos dizer assim, de sucesso, né? Benchmarking de sucesso de empresas que têm um ambiente extremamente agradável e produtivo de trabalho. Que isso é só a liderança que consegue fazer com que esse ambiente. Por exemplo, eu treino hotéis muitos anos. Eu trabalho com a filosofia da hospitalidade por excelência, que é como você saber receber pessoas na hotelaria. E essa é uma das artes da hospitalidade. Hospitality. Então a gente trabalha ali no Brasil, numa rede de hotéis, por exemplo, que eles são muito diferenciados no atendimento, porque eles têm uma coisa, que é atenção, uma atenção concentrada no hóspede, na necessidade do hóspede. O hóspede chegou, abriu a porta do carro, oferece uma água, vê uma criança, você gostaria de dar alguma coisa para ele, toma um chocolate quente aqui no frio, toma uma água, sabe? Então é você ter atenção focada naquela pessoa. Qual é o resultado disso? Hoje em dia chama-se luxo isso. Isso Atenção aos detalhes. Realmente é o luxo. Qual que é o resultado disso? Uma rede de hotéis, de 6 hotéis, que está entre os top 10 do TripAdvisor, que é um conceito que a gente tem. Então a gente consegue identificar isso em excelência no atendimento pela atenção. Ao detalhe. E nós não estamos falando de estrutura física, de coisas... Como é que nós passamos dessa cultura, desse foco numa empresa, como nós vimos que aconteceu agora na Copa, para uma equipe? Perfeito. Às vezes aconteceu, acho que isso com Portugal, não é? Sim. Temos uma equipe com alguns dos melhores jogadores do mundo e depois é o que é. Mas e o Brasil também foi a mesma coisa. Mas como é que nós passamos disso para um país? Pois é, isso tem a ver com filosofia, isso tem a ver com educação e processo diário, né? Como um treinador ele treina um time, isso tem a ver com o dia a dia, isso tem a ver com uma coisa chamada, né, o próprio Napoleão Hill dizia sobre a mente mestra. A mente mestra, o que é a mente mestra? São duas mentes que através de uma terceira mente
ele cria uma estrutura que é uma nova ideia que é formada. Duas mentes conectadas criam uma terceira mente que traz novas ideias e fortalece aquilo. Então, eu diria para você que dentro de uma empresa, quando você tem essa filosofia estabelecida e quando você consegue formar lideranças que compartilham, que multiplicam essa filosofia, as coisas começam a fluir de uma forma diferente. E aí que está a diferença, é se essa liderança ela consegue absorver. E o Dale consegue quantificar o antes e o depois de uma empresa que vai ter consigo? Por quê? Porque você consegue identificar uma pessoa que não entende a cultura, uma pessoa que ela simplesmente está num contexto, mas quando ela entra num ambiente que é contagiante, num ambiente que ela consegue se sentir acolhida, e ela é respeitada e ela é valorizada, as coisas começam a fluir de uma forma diferente. Então, o ambiente vai interferir na produtividade, que interfere diretamente no resultado. Simples assim. E dependendo do líder que for, você tem diferentes resultados. Porque a liderança é que faz a diferença nesse processo. Mas, diante disso tudo, se ele não trabalha um ambiente, e isso tem a ver com o que a gente está falando aqui de frequência, de ressonância harmônica, interfere. E até a marca de uma empresa interfere. Né? Eu faço medições, por exemplo, a gente faz harmonização de empresas, e eu fui medir uma harmonização de empresas. Harmonização de empresas. O que é isso? Com radiestesia sistêmica. Okay. Radiestesia é uma ciência de 5.000 anos que os imperadores chineses, japoneses usavam para harmonizar os seus palácios. A ciência do Feng Shui... Explique para quem não sabe o que é radiestesia, como é que funciona. Vou explicar. Então, existe uma conexão do Feng Shui com a radiestesia. O Feng Shui é uma ciência milenar que era usada somente pelos imperadores, pelos reis, para harmonizar suas casas, seus palácios. E a harmonização ela tem a ver com posicionamento de plantas, tem a ver com aonde a porta está, aonde está entradas, as saídas, como que o fluxo de energia flui naquele lugar. Então, isso tem toda uma ciência por detrás disso. A radiestesia ela é um pouco mais moderna, mas no sentido de que ela foi modernizada, mas ela era usada por Moisés, tá certo? Então, você tem ali um galho bifurcado, tu consegue identificar a água, porque aquele galho, onde tem água, ele vai para baixo. E isso é eletromagnetismo, isso é magnetismo. Né? Então, eu consigo identificar onde tem água. É o magnetismo relacionado com o nosso planeta e a parte elétrica com o nosso coração. Agora que falou de água e que estávamos a falar sobre vibração e sobre pensamentos, com certeza que o Dale está familiarizado com Luc Montagnier, com Masaru Emoto, com as experiências da água, porque Sim. Nós somos compostos por 70% de água. E todos nós sabemos que o impacto que isso tem em nós, e se nós percebermos nessas experiências o impacto que um pensamento, porque os pensamentos ocupam espaço e têm forma. Nós não vemos, lá está, mas ocupam forma. Hoje em dia a física quântica explica isso, porque tem formas de medir isso. Portanto, já não é uma questão de acreditar, é uma questão de compreender. Mas se nós sabemos o que é que um pensamento e uma palavra interfere na água, tendo em conta isso que acabou de dizer, o que é que um pensamento negativo, se não estiver reprogramado, pode influenciar em nós que somos água. Somos 70% de água, não é? Perfeitamente. E eu falo sobre esse estudo no meu livro também, e as palavras, né, o que você emite com som é frequência, luz é frequência, né? E as palavras, eu acho que é uma das coisas mais importantes da nossa vida, é entender. Eu morei um tempo no Havaí e tem um estudo sobre os Hakunas, né, na ilha de Maui. Eles viviam acima de 100 anos, em torno de 120 anos. E foram investigar o que faziam com que eles vivessem mais tempo. Se era a alimentação, o que era. Mas descobriram que era algo social e espiritual. Eles tinham uma reunião todos os dias, parecido muito com o Yom Kippur, né, o dia do perdão, que era o dia ali onde eles estavam reconciliando com as pessoas, estavam pedindo perdão. Então foi desenvolvida 4 frases de cura. Eu sinto muito. É como o Ho'oponopono, não? Exatamente. A palavra Ho'oponopono significa reconectar-se, restauração. Tem tudo a ver com estarmos... Então, essas palavras, eu sinto muito, me perdoe,
eu te amo. Quando você diz eu te amo para você mesmo e para Deus, você te diz para o universo isso, você recebe de volta. E eu sou grato, gratidão, expansão, entende? Então a gratidão nesse aspecto é das forças mais poderosas que existem. Perfeito. Não é? E essas palavras, essas 4 fases são extremamente poderosas. Você consegue mudar a sua vida e o seu ambiente com isso, entende? Então a cura, ela é através da palavra. Né? É muito forte Deixa-me isso. Você interrompê-lo muda a água, só. você pode mudar isso Claro daqui que sim. com água, né? Porquê que existe aquele número de vezes que as pessoas têm que repetir? Há pouco vínhamos a falar sobre uma oração. O que é uma oração? Uma oração é um conjunto de palavras que funcionam se nós colocarmos a nossa mente, o nosso coração naquilo que nós estamos a dizer. Não é? Se nós não estivermos conectados com aquilo que nós dizemos, não serve de nada, não é? É como falta a cor para um desenho. Porquê que, por vezes, existe uma parte numérica que é associada à palavra? Ou seja, porquê que nós temos que dizer o Ho'oponopono 100 e tal vezes? Sim. Porquê? Olha, não necessariamente o número de vezes ele vai estar ligado com o resultado disso. Jesus ele diz assim, não falarei, não chegais ao Pai com vãs repetições, mas chega a Ele no teu quarto em particular e ora a Ele com sinceridade, o teu íntimo. Então, quando você faz isso com sinceridade, né, a oração ela é estabelecida. E isso tem a ver também, não só a oração, que é uma conversa com Deus, com o eu superior, e as afirmações, elas são uma forma de você mudar o seu sistema molecular. A água ela é tão sensível que, se você olhar num microscópio, a água sem nenhuma alteração, e você colocar e falar assim, eu te abençoo com saúde plena, a molécula dessa água ela vai alterar e ela vai se tornar mais saudável do que nas só o fato de você falar, eu te abençoo com saúde plena. Nas experiências de Masaru Emoto, mas houveram muita gente antes dele. Sim. E muita gente depois dele, alguns deles até prémios Nobel. Masaru Emoto não era um cientista, mas era um investigador. Mas já depois dele, aliás, nós tivemos a oportunidade, vínhamos a falar, eu tive a oportunidade de ter essa conversa há 2 meses com o físico Federico Fagin, e em que uma palavra de amor, uma palavra luminosa, mudava completamente, os cristais alinhavam-se e ficavam luminosos, e o contrário fazia com que os cristais da água se desconectassem e ficassem sem brilho. A mesma coisa com a posição das mãos, em gachô, assim como se faz em qualquer religião, e é impressionante, não é? É impressionante. Isto é o invisível da metafísica. Isto é o invisível. Então, vamos ao invisível. Perfeito. Qual é, se pudéssemos resumir, nós não vamos dizer tudo, porque nós ainda vamos ter a seguir a seguir a este momento mais particular que há de ir para muitos países, vamos ter uma conferência já de seguida aí com muita gente. Mas o que é que as pessoas podem esperar deste livro? Qual é a grande mensagem que é passada? Se eu tivesse recebido esse livro há 20 anos atrás, com certeza a minha concepção de mim mesmo seria diferente. E provavelmente eu teria tomado rumos diferentes. E é claro que isso tem a ver muito com o seu momento pessoal, né? Você quer expandir a sua vida. A consciência de você mesmo, ela é determinante para onde você vai chegar. O cemitério está cheio de sonhos enterrados. O cemitério está cheio de planos enterrados ali. É o lugar mais rico da humanidade, é o cemitério. Então, você entender quem é você e evitar isso, né? Tem um conceito de morrer vazio, que você viva, entregue tudo que você tem para entregar na Terra. Há pouco vínhamos a falar sobre isso no carro. Deus, na sua eterna sabedoria, escondeu o inferno dentro do paraíso, para que nós nunca nos esquecemos que ele existe. Né? Aqui não há nem castigo, nem recompensa. Há consequência, não é? Isso. Era aquilo que nós vínhamos a falar. Eu falo... Só temos uma vida, não é? Temos que a viver aqui. De fato. Eu falo muito no livro, João, de como você se conectar com a presença de Deus, que é a fonte de todas as coisas, que é simplesmente você reconhecer. E eu falo, aquilo que você não reconhece, desaparece. E aquilo que você ignora, desaparece da sua vida. Mas aquilo que você reconhece, permanece. Isso significa
que as pessoas, tudo que você está reconhecendo, existe uma lei chamada lei do reconhecimento. Se eu dou energia para aquilo, se expande. Tudo que se concentra aumenta. Há pessoas que estão vivas e para nós já morreram. E há pessoas que já morreram e por várias razões para nós estão vivas. Nós lembramos delas e pensamos delas. Não é? Sim, a minha avó morreu com 97 anos, mas ela é uma pessoa extremamente forte. E eu sinto a presença dela em mim porque a influência dela foi muito forte. A presença da consciência dela está em mim. Então, da mesma forma que eu consigo entender a leitura das frequências das pessoas, nós sabemos quando eu sinto, por exemplo, uma pessoa está mentindo, uma pessoa está triste. A gente sente isso. Só que entenda que as frequências, elas fazem parte de consciência. O Dr. David Hawkes fez um estudo durante 20 anos sobre a medição dos níveis de frequência ligados à consciência humana, que vai dos 20 Hz aos 1000 Hz. Né? Isso é um estudo fascinante. A primeira vez que eu vi isso, fiquei muito impactado. E ali que me fez estudar mais ainda sobre esse tema. Que é ciência, quer dizer, está provado. Não está sujeito a hermenêuticas nem a opiniões. De fato. Então, esse estudo me fez ter muita curiosidade de como isso interfere nos ambientes. Por isso que eu trouxe isso para uma realidade mais também corporativa. Né? Porque se você vai contratar uma pessoa que ela vibra em 40 Hz, ela é muito baixa. Então, uma pessoa que está vibrando em medo, 100 Hz. Então, né? Isto é uma pergunta, nós estamos a chegar aqui ao final do nosso podcast. Isto é uma pergunta, o que o Dale ajuda também com este livro, mas nos seus cursos, é que as pessoas vivam mais os seus sonhos e não os seus medos. De fato. É isso? De fato. E isso é possível ser feito com a reprogramação. E não só isso, é você encarar os seus medos de outra forma e trazer um novo significado aos seus medos. Porque não existe ninguém que não tenha um trauma na vida, por exemplo, ou que não tenha inseguranças. O fato de você ver isso de uma outra forma, e a psicanálise trabalha nisso. Então, eu não falei da radiestesia, mas a radiestesia é uma técnica que foi desenvolvida e aperfeiçoada por engenheiros. Então eu uso essa técnica para a harmonização do corpo e automaticamente isso interfere na mente. Então tem pessoas que são curadas só através da radiestesia sistêmica, que é uma metodologia que a gente foi aperfeiçoando e que eu tenho pacientes do outro lado, né? Eu tenho pacientes de Portugal, tenho pacientes em várias cidades do Brasil. A energia viaja no espaço. Perfeitamente. Então a física quântica, a metafísica, ela independe de tempo e espaço. E ela é alterada, o campo eletromagnético é alterado com aquela intenção. Então você me perguntou sobre os pensamentos. Cara, a intenção dos pensamentos interferem na realidade física. Jesus fazia isso, que é um exemplo de um bíblico de metafísica. O soldado romano pediu: Senhor, o Senhor tem o poder, ao dizer uma palavra, de curar a minha filha. E Jesus fala: não, vamos até a tua filha. Você fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Portanto, diga apenas uma palavra e ela será curada. Isso é metafísica. Claro. E Jesus diz para ele: olha, nunca encontrei um homem de tamanha fé, que é um gentio, que é um romano, e ele disse isso. E Jesus fazia outra coisa, perguntava se a pessoa queria ser curada. Exatamente. Porque ela tem que querer ser curada. O que queres que eu te faça? Né? Há pouco estávamos a falar, vínhamos no carro e estava a falar agora, e eu penso que isto é importante para as pessoas que nos estão a ouvir, porque nós estamos a viver tempos desafiantes, não é? O Fernando Pessoa, um dos nossos maiores poetas e pensadores do Quinto Império, tem um poema que se chama Nevoeiro e que a determinada altura é um poema profético, como aliás a Ilha dos Amores do Fernando Pessoa é perfeitamente profética, mas o Fernando Pessoa, a Ilha dos Amores do Luís de Camões, aliás, mas Fernando Pessoa dizia nesse poema aquilo que nós estamos a viver. A determinada altura dizia: ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. E pegando aqui nisto que ele disse, e pegando nas palavras, e para terminarmos, e para tentarmos dar aqui alguma esperança para as pessoas que estão a ouvir, quando nos surge um problema, nós vinhamos há pouco a falar no carro que Deus só dá problemas que nós possamos resolver. Como nós estamos num ginásio e o personal trainer, o PT, vê que ele está a levantar 50 quilos e diz: tu consegues levantar 55, e dá-lhe este problema para a mão. Mas este problema se calhar não é um problema, pode ser uma oportunidade, não é? A palavra crise em chinês tem 2 caracteres, um é perigo
e outra é a oportunidade. Como é que nós conseguimos, através dos cursos do Dale, conseguir ver este problema como uma oportunidade? Excelente pergunta. Muitas vezes o problema não é o problema é você que é pequeno. Às vezes você não é o problema que é grande, você que é pequeno para aquele problema. O que você tem que fazer? Crescer. Então crescer, essa metáfora do crescer, se tornar maior do que o problema. Quando você tinha 20 anos de idade, você tinha alguns problemas que eram grandes. Hoje, para você, com 30 é diferente, com 40 é diferente, 50 é outro. Então, você precisa crescer. E crescer tem a ver com consciência. E consciência tem a ver com decisões. Guarda essa palavra. Decisão. Se você cortar no meio, cisão é corte. Então, muitas vezes você tem que deixar outras coisas que não são mais necessárias na sua vida. Deixa para trás aquilo que não te serve mais. Até porque o problema não desaparece. Se nós fugimos dele, ele cada vez se torna maior. E os problemas são necessários, João. Sem os desafios, nós não crescemos, nós não avançamos na vida. É necessário que tenhamos desafios para crescer, para avançar e fazer diferença com aquilo que você foi chamado para ser. Então, pequenas decisões. Comece com uma pequena. É igual, eu tenho que ler um livro de 1000 páginas. Não, peraí. Tu vai ler um capítulo. Viva Primeiro tu vai ler uma página. Viva dia a dia, não é? Depois disso. No final de um ano tu lê um livro de 1000 páginas. Aliás, a cada dia é o seu problema. A cada dia é o seu próprio mal. Então, é necessário que você fragmente isso, mas que você tome decisões. Então, se eu pudesse dizer uma mensagem tome uma decisão hoje de fazer alguma coisa que se você começasse a fazer, faria diferença na sua vida. Então a pergunta é, se você começar a fazer hoje, que você não está fazendo, mas se você começar a fazer hoje, vai fazer diferença na sua vida. Comece a fazer. Dale, estamos praticamente no final do nosso podcast. Eu termino sempre com uma pergunta aos nossos palestrantes. O nosso podcast chama-se Quinto Império, é um império do espírito, é um império, digamos, do amor. Como é que vê o mundo? O que é necessário, no seu entender, uma vez que lida não só com pessoas individualmente, mas com organizações, ou seja, lida com o mundo real, mas ao mesmo tempo é um homem espiritual. Como é que é possível este mundo transformar-se num mundo diferente e melhor? Primeira coisa, respeito. Respeitar as diferenças. Respeitar que cada pessoa tem uma história diferente. Então, muitas vezes você está no trânsito, você não sabe o que aquela pessoa está passando, ela te fechou no trânsito. Você não sabe o que está acontecendo. Criar empatia com essa pessoa. Empatia. E muitas vezes, se você está em paz com você mesmo, as coisas começam a fluir. E muitas vezes nós deixamos o ambiente interferir na nossa paz. Então é extremamente importante você buscar o príncipe da paz, a fonte de todas as coisas. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, busca a verdadeira paz. Essa paz eu vos dou de graça. Não é? E está relacionado a essa relação, essa conexão. E é necessário que você busque. Porque não vai chegar de presente para você. Você tem que fazer um movimento. E esse movimento é de uma busca individual. Simplesmente de chegar e falar, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero conhecer mais. E não é de você trazer coisas extremamente complexas, né? Nós é que complicamos, o ser humano quer complicar, mas Deus é simples, as coisas elas são mais simples do que a gente imagina, né? Então escolha os seus ambientes, escolha bem as suas fontes, escolha quem você anda, quem você ouve, o que você ouve, né? Porque nós não somos só o que comemos, nós somos também o que pensamos e as pessoas com quem nós estamos, não é? De fato. Dale, foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco, com estas palavras cheias de luz, cheias de esperança e reais, no fim de contas. Muito obrigado. Podem comprar este... Esse é o meu presente para você. É um excelente livro, Metafísica, a Ciência do Invisível. Se entrarem em tudo por extenso, quintoimpério.org, tem os nossos contactos. Nós vamos ter aqui alguns livros, de certeza que hoje, depois na conferência, eles vão voar todos. Com certeza. Mas vamos sempre ter aqui livros do Dale. E Dale, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer enorme
e espero que tenhamos a oportunidade em breve de estarmos aqui novamente. Obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição. Um abraço. Muito obrigado. Até ao próximo podcast.